Nesta aula vamos falar sobre o planejamento das respostas aos riscos e a implementação dessas respostas. Nas etapas anteriores, você identificou o maior número possível de riscos, ou seja, uma grande lista, talvez com dezenas ou centenas de riscos. Quanto mais riscos identificados, melhor preparado você está para o futuro do seu projeto. Entretanto, sabemos que os nossos recursos são escassos. Não podemos criar contingências, seguros e respostas para todos os riscos. Por isso, na etapa anterior, fizemos a análise e a priorização dos riscos. Dessa maneira, sabemos quais são os riscos mais importantes e os menos importantes. Agora sim, podemos criar as respostas. As respostas vão ser criadas com base na importância de cada um desses riscos. Existem 4 tipos de respostas. Nós podemos evitar o risco, isto é, para aqueles riscos de probabilidade muito alta e de um impacto muito elevado, nós queremos eliminar totalmente o risco do projeto. Em alguns tipos de riscos, é possível fazer isso eliminando a causa raiz. Por exemplo, imagine que nós temos um risco muito elevado de um atraso no fornecedor e que esse fornecedor está criando um dos elementos mais importantes do nosso projeto. Isso significa que há um alto impacto caso nós não tenhamos aquele equipamento e que a probabilidade de o fornecedor não fazer a entrega na data também é muito grande. Nós queremos criar uma estratégia para evitar ou eliminar esse risco. Como podemos fazer? Em primeiro lugar, identificar a causa raiz. A causa raiz, neste caso, pode ser o fornecedor ou pode ser o componente. Eu posso pensar no fornecedor como a causa raiz e então vou evitar o fornecedor fazendo o meu projeto internamente. Ao optar por fazer o projeto internamente, não existe mais o risco de atraso do fornecedor, embora possam surgir novos riscos secundários de atraso interno, por exemplo. Eu posso também evitar esse risco eliminando aquele determinado componente, caso seja possível. Nesse caso, eu vou modificar o design do meu projeto ou do meu produto para não necessitar mais daquele componente. Esses são 2 exemplos de como evitar ou eliminar o risco. A única maneira de evitar ou eliminar o risco é eliminando a sua causa raiz. Caso isso não seja possível e ainda tenhamos um risco elevado, nós podemos optar por mitigar esse risco. A mitigação envolve reduzir a probabilidade daquele evento acontecer ou reduzir o seu impacto. Imagine novamente que estamos falando de um dos componentes do projeto. Esse componente é um computador muito específico que nós vamos utilizar no nosso projeto. Eu não posso eliminar o computador e também não existe nenhum outro fornecedor que faça isso. Neste caso, não é possível evitar o risco. Mas eu posso mitigar ou reduzir esse risco, reduzindo a probabilidade de esse evento acontecer por meio de negociações com o fornecedor, penalidades, incentivos ou mesmo de um acompanhamento mais frequente, o que reduziria a chance de ele atrasar a nossa entrega. Eu posso também pensar em redução do impacto caso ocorra um atraso. Caso eu tenha um atraso neste computador, eu posso reduzir o impacto utilizando um computador de menores capacidades e funcionalidades. Embora ele não vai fazer o mesmo trabalho que eu preciso, eu consigo manter parte do meu projeto. Isto é, uma redução de impacto. Podemos pensar em diversos outros exemplos. Imagine que no nosso treinamento, por exemplo, nós temos um risco em relação às câmeras de gravação. Existe uma incerteza de que a câmera pode ter um problema e isso vai nos inviabilizar na gravação. Suponha que esse risco é muito elevado, a chance de a nossa câmera não funcionar é alta e caso a câmera não funcione, o treinamento está todo inviabilizado, porque não conseguiremos fazer gravação nenhuma. Vamos tentar evitar esse risco. Não é possível eliminar a câmera como causa raiz, porque ela está diretamente ligada à nossa gravação.
Agora vamos então pensar na mitigação desse risco. Eu posso reduzir a probabilidade de falha da nossa câmera fazendo bom uso, seguindo procedimentos e manuais, fazendo um upgrade, fazendo manutenções periódicas. Todas essas ações permitem a gente reduzir a probabilidade de falha neste item do nosso projeto. Entretanto, como é um item muito crítico para a nossa gravação, eu não quero somente reduzir a probabilidade, eu quero também reduzir o impacto. Isto é, se a nossa câmera principal falhar, eu ainda assim gostaria de conseguir fazer a gravação. Eu posso utilizar um sobressalente ou uma outra câmera de menor capacidade, mais barata, mas que me permita continuar a gravação no caso de eu não ter a câmera principal. E agora você já conhece as estratégias de evitar e de mitigar os riscos. Essas duas estratégias permitem reduzir a nossa exposição do projeto aos riscos que nós consideramos inaceitáveis ou muito altos. Temos ainda duas outras estratégias para responder aos nossos riscos do projeto. A estratégia de transferir os riscos envolve a contratação de seguros, garantias ou cláusulas contratuais para que, caso nós tenhamos o evento de riscos, nós possamos obter uma compensação, em geral, uma compensação financeira para o seu projeto. Imagine, por exemplo, que eu tenho a possibilidade de realizar a importação de um equipamento, mas que há um risco de eu não conseguir concluir essa importação a tempo. Eu posso colocar nas cláusulas contratuais, junto ao meu fornecedor, que caso a importação não seja concretizada até determinada data, o meu fornecedor vai me ressarcir ou vai me pagar uma determinada multa. Eu posso também contratar seguros, como por exemplo um seguro contra um acidente de trabalho. Observe que a estratégia de transferir não reduz o risco, ela simplesmente passa esse risco em parte para uma terceira pessoa ou empresa, que vai fazer a compensação financeira para você. Ao transferir o risco de acidente de trabalho, ele continua sendo o mesmo, isto é, a probabilidade de ocorrer um acidente de trabalho e o seu impacto são os mesmos, mas eu transferi isso para uma terceira parte por meio de um seguro e caso ele aconteça, eu terei uma compensação financeira. Você deve utilizar o seguro ou outras técnicas de transferir os riscos sempre que possível, para riscos que não tenham um alto impacto e alta probabilidade no seu projeto. Para aqueles riscos mais críticos, procure evitar ou mitigar. E finalmente, falando em nossa priorização de riscos, os riscos de menor probabilidade e menor impacto, aqueles menos importantes, nós vamos utilizar um planejamento de respostas que envolve a aceitação dos riscos. Ao aceitar um risco, eu não estou criando nenhuma resposta específica, mas eu posso deixar uma contingência financeira para isso. Esta é a aceitação ativa. Não há uma resposta, mas eu tenho um dinheiro adicional no meu orçamento do projeto, caso esses riscos se concretizem. E eu tenho também a chamada aceitação passiva, em que eu não tenho nenhuma resposta e também não tenho nenhuma contingência. A opção pela aceitação ativa ou passiva depende muito da exposição de risco da sua organização. Lembre-se que algumas organizações são mais conservadoras e que vão investir bastante recurso para poder fazer o gerenciamento de riscos. Muitos sobressalentes, seguros, backups, uma série de coisas, porque são organizações mais conservadoras ou porque o seu tipo de atividade requer que elas façam isso. Em outras organizações, nós teremos um apetite maior de riscos, como em startups, por exemplo, empresas de tecnologia, empresas de marketing, entre outras, que aceitam um pouco mais de variabilidade nos seus projetos para que possam investir menos no gerenciamento de riscos. Agora que você já sabe quais são as 4 respostas de aceitar, transferir, mitigar e evitar,
você poderá ser mais efetivo na escolha das respostas aos riscos. Revisite o seu registro de riscos, onde temos toda a identificação. Coloque as respostas corretas para cada um desses riscos priorizados e identificados e então atribua a execução dessas respostas para alguma pessoa da sua equipe de projetos. Daqui para frente, você terá muito maiores chances de executar os seus projetos seguindo essas etapas simples do gerenciamento de riscos. Nas próximas aulas, veremos elementos relacionados aos stakeholders, qualidade, aquisições e comunicações do projeto. Eu vejo você na próxima aula.